Olá, Doramers, tudo bom? Hoje tem indicação de 2 doramas novinhos da Netflix que chegaram recentemente pra gente, olha que coisa boa. Então, se você quer saber se vale a pena assistir Agência de Celebridades e The Fabulous, eu vou contar tudo pra vocês e já te convido a deixar aqui o seu like, se inscrever caso ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber todas as dicas maravilhosas aqui do canal. E claro, pode vir comigo! Doramers, a Netflix tem feito ótimas escolhas de doramas, de dramas maravilhosos e não foi diferente com essas histórias que chegaram aí já surpreendendo. Primeiro eu vou contar para vocês, nós vamos falar desse dorama que chegou semanalmente pra gente. Vem com episódios dublados, Agência de Celebridade. Eu imagino que você deve estar se perguntando logo agora de cara, por que eu devo assistir então um dorama que fala do dia a dia em uma empresa? Bom, a gente sabe que dorama bom é aquele que traz pra gente um refresco, que sai um pouco daquela realidade diária, daquele batidão do dia a dia, e esse dorama pode chamar sim a sua atenção, doramas, porque mesmo com essa premissa empresarial, estamos falando de uma história mais fresquinha que pode se tornar um ótimo passatempo pra gente. Bom, esse dorama é uma adaptação de uma série francesa, vocês acreditam? Vocês acreditam? Ligue para o meu agente, olha só. Mas a TVN e a Netflix não entregam pra gente um remake não, e sim uma crítica com toques de sarcasmos sobre o dia a dia de uma agência de celebridades lá da Coreia. Vocês sabem que a imprensa coreana não é brincadeira, ela não brinca em serviço. E por isso esse dorama vai mostrar pra gente como os agentes lidam e o quanto eles lutam para ter sucessos na carreira e como isso é visto pela sociedade. E se você amou a comédia de Shooting Stars, que também está cotadíssima para chegar na Netflix agora em 2023, e a abordagem daquele dorama incrível que chegou na Netflix recentemente, Produtores, vocês vão amar essa história que chegou com tudo. Falo isso porque, de experiência própria, eu esperava pouquíssimo desse dorama, quase nada. Na verdade, eu esperei menos dele do que eu esperava de Passarela dos Sonhos, que também é um outro dorama incrível que está lá na Netflix, que também fala dos bastidores desse universo das celebridades, né, pessoal? E vejam só, eu tive uma grata surpresa. Logo no primeiro episódio, a gente pode ver que a história entrega pra gente acontecimentos que podem acabar em situações óbvias, mas as viradas acontecem logo em seguida. Então é um dorama interessantíssimo de assistir, pessoal. De cara a gente tem 4 protagonistas que, apesar de terem aí basicamente a mesma função, a personalidade de cada um vai transformar o estilo de como eles vivem e como eles trabalham. Temos o Tae-ho, que é um empresário um tanto quanto calculista e que quer tirar proveito, ou pelo menos tenta tirar proveito de tudo que acontece, até mesmo das tretas. Temos a autoconfiante Jae-in, que por conta dessa desenvoltura que ela tem com o trabalho de agente, ela acaba se tornando um tanto quanto soberba. E esses dois, pessoal, estão dispostos de fato a tirar vantagem de o que for para poder alcançar o sucesso dentro da agência. Acontece, pessoal, que ele tem um segredo que fica um tanto quanto óbvio com a chegada da Yoo-jung. Esse ícone, inclusive, brilhou recentemente na história de uma advogada extraordinária que chegou agora nessa história vindo do interior com o sonho de se tornar uma agente de celebridades famosíssima. E por essa razão ela incomoda tanto o Tae-ho. Eles têm uma certa ligação que vai ser contada pra gente aí no decorrer dos capítulos. Nós ainda temos um outro protagonista, o Jong-dong. E olha, pessoal, ele é um agente de bom coração. Ele deveria, na verdade, se encaixar naquele estereótipo de bobão, desajeitado, porém a gente sabe que ele vai funcionar muito mais do que um alívio cômico nessa história. A gente percebe de cara que ele tem sentimentos pela Jae-in e, obviamente, essa mulher pode até tirar proveito dele, não só nessa situação, mas em tudo que ela achar conveniente para o sucesso dela mesma. E como eu contei pra vocês, pessoal, a Yoo-jung ela vem do interior para tentar aí seguir o seu sonho na cidade, mas uma virada na história vai fazer com que ela se torne a auxiliada de Ho. E pessoal, obviamente, por ser uma novata meio solta lá na agência, ela vai cometer erros, o que já era esperado. Então, ela vai ter que se virar aí e conseguir experiência por ela mesma. Caso contrário, ela vai ter muitas dificuldades para poder se manter e até mesmo sobreviver nesse ambiente um tanto quanto tumultuado.
Eu achei essa história, essa pegada pelo menos da nossa protagonista, bem vida real, pessoal. Ela é uma personagem bem fofinha e conseguiu me convencer com esse papel que é completamente diferente do último que ela entregou pra gente. Acontece que até mesmo na parte que tem um ator novato, que tem aí, desenvolve sentimentos por ela, mostra pra gente que a história também vai ter umas pitadinhas aí de romance, mas logo em seguida a gente tem aí outra virada e parte pra meio que um novelão, pois a história mostra que ela não pode ficar com esse homem, porque ele seria proibido de certa forma para ela. É um segredo que tá meio que na cara, mas vai ser desenvolvido aí no decorrer dos capítulos. E essa história Doramas tem uma autenticidade interessante que torna o dorama bem mais atraente do que ele parecia. Mostra a faceta da vida real da Coreia do Sul quando a gente fala como as celebridades são vistas por lá. O nível desse dorama vai aumentando cada vez mais e mais, principalmente quando vem chegando a participação de grandes astros coreanos. Foi o caso da Yoo-jung, ela maravilhosa que brilhou em Parasita, só que nesse dorama, assim como os próximos personagens surpresas, eles vão reviver o papel deles mesmos, olha que legal, eles vão viver eles mesmos nos doramas. E no caso dela foi uma sagada incrível, porque ela vai viver uma mulher de 40 anos que é muito cobrada nessa indústria, pessoal. E mesmo que ela seja uma mulher consagrada, uma artista de sucesso, ela é muito cobrada nessa indústria, principalmente por ser mais velha e alguns papéis que ela vai aí protagonizar. Pressão estética, procedimentos cirúrgicos e até mesmo comparação com outros ícones da indústria internacional que vai acontecer nesse dorama. Obviamente você pode ficar tranquilo. Mesmo que você não conheça os astros que vão fazer participação especial, a história deles ou até mesmo a referência, dá para você assistir essa história tranquilamente, ela é muito fácil de ser vista. E eu estou amando esse flerte que o dorama traz pra gente com personagens um pouco mais sombrios, aquela tentativa de comédia, com aquele humor na verdade que tem um fundo de verdade, né, doramas? Especificamente falando que essa história não tem um grande vilão, mas todos podem demonstrar o seu lado ruim. Vocês vão acompanhar como a vida desses agentes é pra lá de confusa, pessoal, e quase não tem uma divisão entre a vida pessoal e a vida profissional. Falo isso porque a Jae-rin, por exemplo, é uma espécie de sanguessuga emocional e ela sempre tira vantagem dos seus colegas para conseguir os seus objetivos. E ela vai ser a narcisista da vez, né, pessoal? Inclusive, ela vai colocar a culpa dela ser assim na própria vida, a vida que levou ela por esses caminhos. Tem ainda os personagens secundários que são interessantes, como a secretária, que também vai fazer de tudo para conseguir se tornar uma atriz de sucesso doramas. E talvez a primeira grande virada desse dorama acontece quando o CEO, que estava passando férias no Brasil, acaba falecendo e os nossos protagonistas vão ter que se juntar para poder manter a agência funcionando. A OST combinou muito, a história é brilhante, a gente tem cenas aí que remetem a grandes produções do cinema e ainda assim tem um toque de nostalgia quando mostra pra gente os bastidores dos doramas, como seria a era Joseon, a gravação e tudo mais. Eu achei interessantíssimo e estou esperando como essa história vai acabar. Claro que também tô de olho nessa possibilidade de uma segunda temporada. Mas doramas tem uma outra história que também leva aí essa ideia de universo das celebridades pra gente como tema. Finalmente The Fabulous chegou à Netflix completinha pra gente com 8 capítulos e claro, se fizer sucesso também tá cotadíssima para ter uma continuação e a gente vai continuar observando e contando aqui pra vocês no canal. A ideia é muito parecida, só que a grande diferença desse dorama pro outro é que dos 4 protagonistas agora temos jovens que são todos colegas, são todos amigos, entre elas temos a agente que trabalha com promoção de uma marca de luxo, um estilista, tem a modelo e também tem o fotógrafo. A personalidade deles é completamente diferente. O homem, por exemplo, é um freelancer responsável por fazer retoques de fotografia. E apesar dele ser um homem de destaque profissional, ele não ama o que faz, mas ainda assim consegue ser um bom profissional, vocês acreditam? E ao contrário do dorama que eu contei pra vocês agora há pouco, doramers, aqui os nossos 4 protagonistas vão meio que ficar se apoiando aí para poder conseguir avançar o seu profissional. Mas eles também vão acabar confundindo aí, não vai ter uma divisão na verdade entre vida profissional e vida pessoal. Eles literalmente curtem tudo que eles conseguem e às vezes nem medem as consequências das atitudes que eles têm. E são justamente essas situações mais embaralhadas, confusas, que vão acabar movimentando toda essa trama. A história não dá muito tempo pra gente não e mostra que qualquer atitude mal pensada rapidamente vai gerar uma consequência dentro do próprio dorama. Com toques de O Diabo Veste Prada, esse dorama consegue trazer pra gente uma energia um pouco mais jovem.
Principalmente quando retrata como a nossa protagonista, que trabalha na agência, ela é responsável profissionalmente, mas na vida pessoal ela é praticamente um desastre. Esse dorama também conta com participações especiais incríveis como a de Oh Sung-yeon, ela maravilhosa que brilhou lá em Um Luxo de Sonhar, mas eu acredito que não é todo mundo que vai amar esse dorama de cara não. Eu, por exemplo, acho que o personagem mais interessante é o Miho, mas esse dorama não deve fugir muito do que apresentou nos primeiros capítulos não, pessoal. Eu ainda tô decidindo se eu vou dar uma chance e continuar esse dorama até o final. Mas, se você, assim como eu, tiver que escolher entre acompanhar um dos dois primeiros, eu indico para vocês assistirem a Agência de Celebridades. Mas agora fica com vocês, doramers. Comenta aqui embaixo pra gente, por favor, se você assistiu completinho aí The Fabulous, vale a pena assistir até o final? E é claro que em breve nós vamos estar de volta com muito mais novidades, doramers. Então, até a próxima, um grande abraço para todos e tchau!